Bom, essa é a minha terceira videoaula e a gente vai falar sobre a classificação dos carbonos, especificamente sobre as notações D e L. Como o tempo é curto, eu vou praticamente discorrer sobre essas notações. Então vamos lá. A notação D e L é usada para indicar, ou melhor, descrever a configuração espacial dos átomos de carbono em uma molécula de carboidratos. Elas estão relacionadas à disposição do grupo funcional OH, a hidroxila, em torno do carbono assimétrico mais distante do grupo carbonila, geralmente um aldeído ou uma cetona, na molécula do açúcar. Essa notação D e L é uma convenção estrutural baseada na disposição dos grupos funcionais em torno do carbono assimétrico. Ela é utilizada para indicar a configuração espacial do carboidrato, especialmente esses açúcares e aminoácidos. Na notação D, a hidroxila, o OH, fica localizada no carbono assimétrico mais afastado do grupo carbonila, que seria o C dupla O. E ele fica à direita. Já na notação L, a hidroxila está à esquerda. Essas notações são importantes para descrever a estrutura tridimensional dos carboidratos, uma vez que a configuração espacial afeta suas propriedades químicas e biológicas. A configuração espacial de moléculas, incluindo carboidratos, pode afetar suas propriedades químicas e biológicas, devido a algumas características específicas, né? Duas das principais razões que afetam e mudam essas características são as interações estereoquímicas, onde a configuração espacial influencia a forma como uma molécula interage com outras moléculas no seu ambiente, né? E isso inclui interações com enzimas, proteínas, receptores celulares e outras moléculas biológicas. Uma alteração na configuração espacial de uma molécula pode afetar sua capacidade de se ligar a outras moléculas, o que pode ter impacto nos processos biológicos em que ela está envolvida. A outra razão pela qual a configuração espacial da molécula afeta as propriedades químicas e biológicas é a compatibilidade. Então, nos seres vivos, diversos sistemas biológicos estão ajustados para reconhecer e utilizar moléculas específicas. Muitas vias metabólicas dependem de enzimas, que são altamente seletivas para certos isômeros espaciais dos carboidratos. Se a configuração de um carboidrato é diferente daquela esperada pelo sistema biológico, pode ocorrer uma incompatibilidade ou uma baixa eficiência, e as reações químicas vão ser afetadas e podem produzir ou não produzir o efeito esperado. Portanto, né, como dá para perceber, a configuração espacial dos carboidratos são importantes para garantir a funcionalidade correta das moléculas e nos seus processos biológicos. E além de afetar a interação com outras moléculas, né? E a eficácia das reações químicas. A configuração espacial de uma molécula, como um carboidrato, ela se refere à disposição tridimensional dos átomos em torno do centro quiral, ou assimétrico da molécula. O centro quiral é um átomo de carbono que está ligado a 4 grupos diferentes, né, como sabemos.
No caso dos carboidratos, esse centro quiral é geralmente um carbono assimétrico, próximo à extremidade da cadeia. Então, essa configuração espacial é importante, porque influencia as interações da molécula com outras moléculas no seu ambiente biológico. Por exemplo, né, enzimas são proteínas que catalisam reações químicas no organismo. Muitas enzimas são altamente seletivas para um isômero específico, seja ele D ou L, de um determinado carboidrato. Se você alterar a configuração espacial desse carboidrato, a enzima pode não reconhecê-lo e, portanto, não conseguir catalisar a reação corretamente. Isso pode afetar negativamente os processos metabólicos e a saúde em geral. Seria mais ou menos como se fosse uma chave, que se você mexer em algum dentinho, em alguma coisa, não consegue mais, ela não tem a funcionalidade de abrir a porta. Então, a grosso modo, seria mais ou menos isso. Além disso, a configuração espacial também pode afetar as interações entre carboidrato e outro composto, como proteína e receptor celular. A forma tridimensional exata do carboidrato é essencial para que ele se encaixe corretamente em uma proteína-alvo ou em um receptor celular. Alterações na configuração espacial podem resultar em uma ligação menos eficiente ou até mesmo na perda total da interação. Em resumo, a configuração espacial dos carboidratos afeta as interações químicas e biológicas, incluindo a capacidade de se ligar a enzimas, proteínas e receptores celulares, e isso pode ter implicações nas vias metabólicas, na sinalização celular e em outros processos biológicos cruciais para o funcionamento adequado do organismo. Para se ver que é uma coisa muito importante manter, que estudar a configuração D ou L, ou prestar atenção nessa configuração espacial. Agora, vale uma ressalva, né? É importante destacar que a configuração espacial dos carboidratos geralmente é determinada durante a sua síntese biológica, e alterações significativas na configuração espacial podem levar a essas mudanças nas propriedades químicas e biológicas das moléculas. A configuração espacial dos carboidratos é determinada pela disposição dos grupos funcionais em torno do átomo de carbono assimétrico. Essa configuração normalmente é fixa e não muda, a menos que haja uma alteração na estrutura da molécula em nível químico. No entanto, existem alguns fatores que podem induzir ou até alterar a configuração espacial de carboidratos. Esses fatores são reações químicas. Por quê? Porque algumas reações químicas podem afetar a configuração espacial do carboidrato, como a oxidação ou redução, que podem alterar a estrutura molecular e, consequentemente, a configuração espacial. Também interações com enzimas, porque a ação de enzimas específicas pode levar a modificações conformacionais nos carboidratos. Enzimas como isomerase pode catalisar rearranjo intramolecular, modificando a configuração espacial dos grupos funcionais. Então, ela muda a notação. Ou melhor, outro fator que pode induzir ou alterar, né, seria mudanças de pH, porque alterações no pH do ambiente em que os carboidratos estão presentes
podem afetar a configuração espacial. Isso ocorre porque as mudanças no pH podem afetar a ionização de grupos funcionais e assim influenciar a estrutura tridimensional da molécula, né? Outro fator também é as modificações enzimáticas pós-síntese. Após a síntese dos carboidratos, algumas modificações enzimáticas pós-síntese podem ocorrer. E essas modificações podem envolver uma adição, uma remoção ou um rearranjo de grupos funcionais. E isso altera a configuração espacial. Outro fator também que interfere, né, na conformação espacial da molécula é condições de temperatura. A temperatura também pode afetar a conformação do carboidrato. Aumento de temperatura pode causar mudança na energia cinética da molécula, levando às alterações na estrutura tridimensional. Então, são vários os fatores que podem, né? Forças intermoleculares, as forças de interações moleculares, como ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas e interações eletrostáticas, também podem influenciar a conformação dos carboidratos. Essas forças podem estabilizar ou desestabilizar certas conformações, afetando essa sua estrutura tridimensional. Bom, são vários, mas esses são apenas alguns exemplos de fatores que podem provocar mudanças na conformação do carboidrato. E é importante ressaltar que a conformação dos carboidratos pode ter um papel crucial, né, nas propriedades químicas, biológicas e funcionais. E, portanto, essas mudanças podem ter implicações significativas nas suas interações e atividades biológicas. Agora vamos falar um pouco da notação D. Os açúcares, os carboidratos na forma D, são aqueles em que o grupo hidroxila, o OH, no carbono assimétrico mais distante, né, que é o carbono anomérico, está à direita, quando a molécula é representada em uma projeção de Fischer. Os açúcares D são mais comuns na natureza e são encontrados em grande quantidade em organismos, incluindo os seres humanos. Já os da notação L, os açúcares na forma L, são aquele em que o grupo hidroxila do carbono assimétrico mais distante, né, o carbono anomérico, está à esquerda, quando a molécula é representada em uma projeção de Fischer. E esses açúcares L são menos comuns na natureza e são encontrados em quantidade relativamente pequena em comparação com os açúcares na notação D. Então, vamos falar um pouco o que é uma projeção Fischer, né? Que eu falei de uma projeção Fischer. Projeção Fischer é uma notação usada para representar moléculas tridimensionais, especialmente moléculas quirais, de uma maneira bidimensional, simplificada. Essa projeção é frequentemente usada para descrever a configuração espacial dos átomos de carbono, né, em uma molécula, particularmente quando se trata de aminoácidos, açúcares e outros compostos orgânicos concentro-quirais. O carbono anomérico, ele é diferente do carbono, eles não são sinônimos. Embora estejam relacionados na química orgânica, eles não são sinônimos. O carbono anomérico é um átomo de carbono específico em uma molécula de carboidrato que está diretamente ligado a dois átomos de oxigênio. Um desses átomos de oxigênio faz parte do grupo funcional, geralmente um grupo aldeído ou cetona, enquanto o outro é parte de um grupo hidroxila. Já o carbono quiral é um átomo também chamado de carbono assimétrico, é um átomo de carbono que possui 4 substituintes diferentes ligados a ele. E essa configuração torna o carbono quiral assimétrico em relação à sua disposição espacial. Bom, de qualquer forma,
tá resumido, né? Porque o assunto é extenso, mas deu para entender um pouco, né? Não vou me deter muito nas projeções Fischer nem nos carbonos, porque o objetivo era falar das notações D e L, que eu acho que foi cumprido. Então, por enquanto, é só. Com essa eu termino a minha terceira videoaula. Obrigado pela paciência. Até mais.